E estão esperando uma boa atuação do Bruno Henrique para anunciar oficialmente a renovação dele, né? Tá claro isso, né? Quer dizer, já tá tudo certo, mas cadê o anúncio oficial? O Flamengo é isso, né? O Flamengo é essa questão de ficar manipulando a questão da comunicação e tal. Tudo bem, todo mundo faz isso. Mas o Flamengo tem todo um cuidado em relação a isso, né? Então estão esperando uma boa atuação do Bruno Henrique. E aí, vale até trazer essa discussão, né? O Bruno Henrique tá sendo um pouco subaproveitado, né? Tudo bem, não tá jogando bem quando entra, mas ele tá um pouco subaproveitado, né? Ele aberto ali pela esquerda, são umas coisas do Tite que às vezes me incomodam. O Tite tem aquela coisa, né? A zona 14, que é chato, ele ainda não falou isso no Flamengo, mas falou na seleção, é uma zona de criatividade, né? Porque é aquela zona ali do meio, é a zona do Zico, é onde o Zico jogava, né? Da intermediária para dentro da área por dentro, né? É uma zona de criatividade. Pro Tite, o Bruno Henrique não funciona nessa zona, porque para ele é um cara da zona de força, que é o cara da ponta, né, de ganhar na velocidade, chegar no fundo e tal. Só que o Bruno Henrique aberto na ponta não funciona. Por exemplo, eu até comentei isso no pós-jogo aqui. Com as substituições, o Tite poderia ter tentado, por exemplo, o Everton Ribeiro na direita, o Gerson na esquerda, os dois como meia, e o Gabigol com o Bruno Henrique. O Bruno Henrique fazendo uma dupla de ataque com o Gabigol. E não abrir o Bruno Henrique, botar o Everton Ribeiro por dentro, que dificilmente funciona. Funcionou naquele jogo com o Grêmio, primeiro na estreia do Tite, quando ele inverteu o Gerson com o Everton Ribeiro, mas normalmente não funciona. Então, já que estava o Everton Ribeiro, deixa ele na direita. O Gerson, ele tem jogado bem, mas o grande momento dele foi o quê? O gol contra o Vasco, entrando pela esquerda. Botava o Gerson ali pela esquerda e o Bruno Henrique com o Gabigol. Dupla de ataque. Mas na cabeça do Tite, o Bruno Henrique é ponta. E aí vai ficar complicado para o Bruno Henrique ter uma grande atuação, porque ele tem que ter a diagonal ali para entrar e finalizar. Ele só abertão lá na ponta pro lateral atacar por dentro, isso aí eu acho meio contraproducente. Por exemplo, o Ayrton Lucas. O Ayrton Lucas ataca bem aberto, né, para chegar no fundo. E o Bruno Henrique é um cara dentro da área. Então, essa inversão ela pode funcionar como naquele gol contra o Cruzeiro, né, na estreia do Tite, primeiro gol da era Tite no Flamengo, mas eu acho contraproducente pra caramba. O que você acha, Mauro? Eu acho um absurdo até a maneira que ele aproveita, que ele mal aproveita, como você falou, o Bruno Henrique. Aliás, uma das questões que me incomodam no Tite, desde os tempos da seleção brasileira, é que assim, ele é cercado por pessoas que pensam muito parecido com ele. Se você escutar o Kleber Xavier, se você escutar o filho dele, até o César Sampaio agora, do linguajar, do Titês, a maneira de pensar futebol, tudo muito parecido. Eu acho que ele deveria ter na sua equipe alguém que tivesse uma postura diferente, que fizesse o contraponto que você fez agora. Alguém que chegasse e falasse, ô Tite, vem cá, mas olha só, legal, você gosta de jogadores que atuam dessa maneira. Mas o Bruno Henrique é um monstro, cara. O cara decide jogo pra cacete, ele não rende tanto assim, ele rende de tal maneira. Vem cá, vamos ver aqui. Paga um vídeo, mostra uns vídeos, olha aqui, é isso que ele faz bem. O Bruno Henrique até consegue fazer jogadas de linha de fundo, eventualmente, mas ele não é um jogador para ficar buscando o fundo toda hora. De fato, esse movimento da ponta para o meio, na diagonal, buscando a área, é o ponto forte dele. É onde ele entra para cabecear, é quando ele corta para dentro e bate para o gol, como naquele gol contra o Botafogo. É o ponto forte dele. O Bruno Henrique não é apenas um ponta, né? O próprio Cebolinha gosta de cortar e bater, mas é diferente. O Bruno Henrique tem altura, ele cabeceia bem, ele tem presença de área. Como é que é o gol que ele faz do São Paulo no Morumbi na final da Copa do Brasil, com um gol vazio, que a bola vai batendo na trave? É ele na segunda trave, esperando como se fosse um segundo centroavante ali. E aparece para fazer o gol. Aliás, o Pedro, nesse jogo, deixou de fazer um gol porque não acompanhou a jogada, né? No primeiro tempo. Uma jogada do Arrascaeta, que aí ele foi acionado, ele se projetou, foi no fundo, cruzou, o Pedro estava entrando na área. Centroavante tinha que estar na pequena área, não acompanhou a jogada. O Bruno Henrique, se estivesse nesse jogo, talvez acompanhasse, até pela sua rapidez. Ele faz isso bem. Então, acho que o Tite está aproveitando mal e alguém tem que falar isso para ele. Porque ele está desperdiçando ali um jogador com poder de decisão muito grande. E nesse Fla-Flu, eu achei que teve o seguinte, ele ficou na ponta e não chegou uma bola para ele em condição. Tudo bola esticada, favorável ao jogador que estava marcando o Bruno Henrique. Não teve uma que chegou limpa para dominar e tentar ir para cima, pelo menos. Não teve. Todas foram bolas assim, já rifadas. O time pregado, né? O time estava pregado, não conseguia se organizar, não conseguia articular uma jogada, um passe com qualidade.
e ele ficou ali morto na ponta esquerda. Eu acho que o Tite erra feio nisso aí, e eu acho que está em tempo ainda ele parar e pensar, até porque vai ter esse período agora, até o jogo com o Bragantino, para e até conversar com o jogador, entender. Né? Eu acho que o jogador também tem que falar, né? O jogador do tamanho do Bruno Henrique tem o tamanho que ele tem no clube, ele pode falar, professor, eu não rendo bem assim, eu rendo mais jogando de tal maneira. Dá uma chance de eu jogar da minha forma, porque eu acho que eu vou render mais. Eu posso até fazer aqui o corredor, mas eu tenho que ter liberdade para movimentar, aparecer na área. E como você disse, o Ayrton Lucas faz o corredor. Então, se ele vai... Como faz tanto tempo o Everton Ribeiro? Como é que foi a fase boa do Rodinei? A jogada do gol da Libertadores. O Everton Ribeiro vem, sai da ponta, como o André sempre chama, um ponta armador, sai da ponta para o meio, abre o corredor para o lateral sobe ali e consegue fazer as jogadas. Eu acho que o Tite precisa repensar isso. Na Copa do Mundo mesmo antes, ele demorou em aceitar o Vinícius Júnior. Em 2018, ele não convocava o Luan, que agora é piada o Luan, mas na época ele era o melhor jogador da Libertadores. Nem era convocado, num grupo de 23 jogadores à época. Porque ele não se encaixa no sistema de jogo. Tudo bem, você pode ter diferentes maneiras de jogar. Né? Eu acho que o Bruno Henrique pode dar essa opção em relação aos outros pontas que ganharam a posição, né? Tanto o Luiz... Eu estou pela direita nesse jogo passado, inclusive, né? Ele entrou na ponta direita, depois ele vai para a esquerda.